Querido e bom Pai, estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes de mais uma vez, Senhor, sob a Tua graça, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado porque sabemos que Tu estás aqui entre nós, porque nós confiamos absolutamente nas Tuas promessas e Tu prometeste que lá onde 2 ou 3 se reunissem em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Somos muito mais do que 2 ou 3, por isso, Senhor, temos a plena certeza que Tu estás entre nós. Bom Pai, neste momento quero interceder junto ao Teu trono da graça por todos estes queridos irmãos e irmãs que estão doentes. Uns fisicamente, outros espiritualmente. Ó bom Pai, que o Teu amparo, Senhor, o Teu Espírito Santo possa consolar a cada um deles. Tu disseste que o Teu Espírito é o Consolador. Que esse Consolador vá consolar as mentes e os corações de cada um destes queridos irmãos e irmãs. Senhor, Tu sabes quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. Senhor, nós queremos entregar-nos nas Tuas mãos e que seja o Teu poder e o Teu poder apenas a animá-los ou a reanimá-los. Entregamos nas Tuas mãos e que a Tua vontade se realize neles e que eles possam abrir a sua mente e o seu coração para deixar Tu operares na vida de cada um deles de acordo com a Tua vontade. Senhor, abençoa-nos agora em mais este estudo deste livro inspirado, que o Teu Espírito, Senhor, venha abrir a nossa mente e também o nosso coração, não apenas para entendermos, mas também para aceitarmos as lições que Tu nos desejas transmitir através do estudo desta Tua Palavra. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós hoje vamos começar o estudo de um novo capítulo e vamos terminar também o capítulo 10. E neste capítulo 10 nós iremos falar sobre algo muito terrível que aconteceu após Martinho Lutero ter iniciado o seu trabalho de reforma na Alemanha. Realmente a Alemanha foi um país que viveu dois extremos. Viveu um lado muito positivo, ou seja, viveu uma grande reforma feita por um grande homem de Deus, foi Martinho Lutero, mas também viveu uma grande oposição e viveu muita luta interna. E nós hoje este capítulo vai nos abrir os nossos olhos, a nossa compreensão a um dos graves problemas que aconteceu, portanto, na Alemanha. Pois bem, lembram-se que esta era a fortaleza de Wartburgo, onde Martinho Lutero se foi refugiado por alguns dos seus amigos, e lá ele escrevia folhetos que eram enviados por toda a Alemanha, e lá ele também começou o quê? Quem é que se lembra? Começou a tradução, exatamente, do Novo Testamento, depois viria também a pegar no Antigo Testamento, do latim, que era a língua que as escrituras estavam escritas, para o alemão. Muito bem, o misterioso desaparecimento de Lutero causou uma enorme consternação em toda a Alemanha. Este misterioso desaparecimento foi quando ele foi levado para o tal castelo e ninguém, apenas um pequeno número muito limitado de amigos é que sabiam onde ele estava. Nem o príncipe eleitor da Saxónia, Frederico, lembram-se, sabia onde ele estava. Sabia que estava guardado, mas não sabia exatamente aonde. Portanto, o misterioso desaparecimento de Lutero causou uma enorme consternação em toda a Alemanha. Ouviam-se por toda a parte perguntas a seu respeito. Circulavam os rumores mais disparatados, como podem imaginar, e muitos acreditavam que ele tivesse sido assassinado, o que era uma opção razoavelmente lógica, porque muitos tinham ódio contra Lutero. Houve uma grande lamentação, não só por parte dos seus amigos declarados, mas por milhares de pessoas que não se tinham assumido abertamente pela reforma. Muitos comprometiam sob juramento solene a vingar a sua morte. Imaginem até onde, digamos, os sentimentos de alguns iam. Os chefes romanistas viram com terror até que ponto tinham chegado os sentimentos contra eles, romanistas. Embora a princípio se sentissem radiantes com a suposta morte de Lutero, foi o que eles pensaram a início, dentro de pouco tempo desejaram esconder-se da ira do povo. Os seus inimigos não tinham sido tão perturbados com as suas arrojadíssimas atitudes enquanto estava entre eles, como com o seu afastamento. Ou seja, desde que Lutero desapareceu e as pessoas não sabiam onde eles estavam, aqui é que os romanistas começaram realmente a ficar aterrorizados, porque começaram a ver que afinal uma grande parte do povo estava do seu lado, coisa que eles não imaginavam até ali. Aqueles que na sua cólera tinham procurado destruir o ousado reformador, agora que ele estava preso e sem possibilidades de se defender, sentiam grande receio. O único meio que resta de nos salvarmos, disse consiste em acendermos tochas e sairmos à procura de Lutero pelo mundo inteiro para o reintegrarmos na nação que por ele está a
a chamar. Portanto, isto dizia, atenção, um dos seus inimigos. O édito do imperador parecia tornar-se impotente. Os legados papais estavam indignados ao ver que se prestava muito menos atenção ao édito papal, do que à sorte de Lutero. Ou seja, pela primeira vez, os romanistas tomam consciência que toda uma nação está a favor de Martinho Lutero. Bom, quando eu digo toda uma nação, é uma grande parte da população, não é toda, obviamente, mas grande parte da nação estava, portanto, pelo lado de Martinho Lutero. E isto só foi possível verificar porque Lutero tinha desaparecido. Normalmente sabem que isto é típico da nossa natureza humana, quando alguém, por exemplo, desaparece, por exemplo, pela morte, bom, essa pessoa então tinha todo... Nós sabemos. Tinha todas as virtudes e mais algumas. Pois bem, ou seja, só depois do desaparecimento de alguém é que se dá valor à pessoa. Foi exatamente isto que aconteceu com Martinho Lutero, porque muitos até pensavam que ele estava morto, mas não era o caso. As notícias de que ele estava em segurança, embora prisioneiro, acalmavam os receios do povo e, ao mesmo tempo, suscitavam ainda mais o entusiasmo a seu favor. Os seus escritos eram lidos com maior avidez do que nunca. Ou seja, isto renovou o interesse. Reparem, a mão providencial de Deus estava a guiar os acontecimentos. E não só o facto de Martinho Lutero ter sido levado para aquela fortaleza o protegeu a ele, em primeiro lugar, porque havia pessoas, muitos, que estavam interessados na sua morte, mas dali ele teve um púlpito como nunca tinha tido até ali. Ou seja, ele ali escrevia e eram folhetos que eram distribuídos por toda a Alemanha. Mas o facto de ele estar escondido do povo fez com que muitos do povo começassem, digamos, a ganhar coragem e a tomar partido, digamos, por aquilo que Martinho Lutero tinha ensinado. E como diz aqui, os seus escritos eram lidos com maior avidez do que nunca. Um número crescente de pessoas aderia à causa do heróico homem que, em tão terrível contenda, defendera a palavra de Deus. A reforma ganhava forças constantemente. Cá está. A semente que Lutero tinha lançado estava a germinar por toda a parte. A sua ausência cumpriu uma obra que a sua presença não teria conseguido realizar. Estão a ver? É interessante este aspecto. Portanto, a providência de Deus, eu acredito, estava realmente no controle dos acontecimentos. Aliás, irmãos, fazendo aqui um parênteses, desde quando é que Deus não está no controle dos acontecimentos? Houve algum momento na história em que Deus deixou de estar no controle dos acontecimentos? Nunca. Podemos confiar hoje que Ele continua no controle dos acontecimentos? Absolutamente. Vou-vos dizer, ai de nós, se a nossa fé não tem essa certeza, que Deus está no controle de todos os acontecimentos. E devemos ter essa certeza não apenas para aquilo que se passa no mundo em geral, mas sobretudo para aquilo que se passa na sua igreja igualmente. E também devemos ter a certeza no que toca à nossa vida pessoal. Porque se não temos essa certeza, o inimigo facilmente nos consegue arrebatar a nossa fé. Muito bem. Outros obreiros sentiram uma nova responsabilidade agora que o seu grande chefe tinha sido afastado. Com nova fé e fervor avançaram para fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que a obra tão nobremente iniciada não fosse impedida. E deixem-me dizer-vos que esta foi outra vantagem do desaparecimento de Lutero. Porque se Lutero não tivesse desaparecido, pois bem, ninguém ousaria avançar, digamos, para a frente da batalha, digamos assim. Mas como Lutero tinha desaparecido, então, como diz aqui, outros obreiros sentiram uma nova responsabilidade e começaram a avançar. Sabem, muitas vezes, quando alguém de grande começa a ganhar grande conhecimento, pessoas que ganham fama, digamos assim, por vezes são uma sombra para que outros talentos se manifestem. Aqui, com o desaparecimento de Lutero, pois bem, esses novos talentos puderam se manifestar. E isto foi claramente uma vantagem para a obra de Deus. Certo? Mas Satanás não estava ocioso. Bom, agora aqui vamos entrar num momento muito triste da história da Reforma na Alemanha. Não da Reforma propriamente, mas de pessoas inimigas que trabalharam contra a Reforma, mas atenção, e isto agora vai-vos talvez soar um bocadinho estranho. Pois bem, os piores inimigos que vão agora surgir na Alemanha contra a obra da Reforma eram pessoas que aparentemente eram amigos do Reformador e da Reforma. Interessante. Interessante, quer dizer, não tem interesse nenhum. Vamos ver. Passou a tentar o que tinha experimentado em todos os outros movimentos de reforma, enganar e destruir o povo, apresentando-lhe o quê? Uma contrafação em lugar da verdadeira obra. O que é uma contrafação?
É algo que se parece muito com a realidade, mas que não é a realidade. Por exemplo, uma nota falsa relativamente a uma nota verdadeira. A nota falsa é uma contrafação. Porquê que é uma contrafação? Ninguém vai fazer uma nota falsa muito diferente da nota verdadeira, como é evidente. Tem que fazer o mais possível parecido, que é para enganar mais facilmente. É isso uma contrafação. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da Igreja Cristã, também surgiram falsos profetas no século XVI. E é o que iremos falar agora em grande parte deste capítulo. Pois bem, apareceram esses falsos profetas. Mas atenção, olhem aqui. Alguns homens profundamente impressionados com a agitação que ia pelo mundo religioso, imaginavam, gosto deste termo que Ellen White usa, imaginavam, ou seja, davam largas à sua imaginação. Imaginavam ter recebido revelações especiais do céu e pretendiam ter sido divinamente incumbidos de levar avante até ao fim a reforma que, segundo eles, mal tinha sido iniciada por Lutero. Na verdade, estavam a desfazer o trabalho que ele tinha realizado. Estavam a desfazer o trabalho que Martinho Lutero tinha iniciado. No entanto, pensavam que iam levar a reforma muito avante, iam completar a reforma e que Martinho Lutero até tinha feito pouca coisa até ali. Mas reparem, tudo partia de onde? Da imaginação. Imaginava. Isto é terrível, amigos. Já pensaram que a nossa mente, se não estiver realmente sob o controle do Espírito Santo, pode fazer coisas absolutamente horríveis? E foi o que aconteceu com estes homens. Iremos ver este trabalho. Foi terrível. Olhem aqui. Rejeitavam o grande princípio que era o próprio fundamento da reforma. Qual era o grande fundamento da reforma? Já aqui disse vezes sem conta. Qual era? Digam lá. Como? A palavra de Deus, sola Escritura. Exatamente. Olhem aqui. Que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática e substituíram aquele guia infalível, que é a palavra de Deus, porquê? Olhem aqui. Pela norma mutável, incerta, dos seus próprios sentimentos e impressões. Quando alguém começa a entrar por esta via, amigos, podemos ter a plena certeza que essa pessoa vai terminar num precipício. E num precipício terrível. E esse precipício pode conduzir à morte eterna. Ou seja, quando as pessoas começam a imaginar que são conduzidas por Deus quando na realidade não são, quando começam a imaginar que as impressões que têm, os sentimentos que têm, os pensamentos que têm são trazidos por Deus. Isto é terrivelmente perigoso. Sabem porquê? Porque quando nós pegamos na palavra de Deus e a estudamos seriamente para a compreender, quantas vezes acontece duas coisas. E estas duas coisas acontecem sempre. Posso-vos garantir. Há coisas que nós lemos na palavra de Deus e que vêm ao encontro daquilo que nós já tínhamos na mente. E sabem, quando isso acontece, nós podemos dar graças a Deus dizendo, Senhor, afinal de contas, aquele pensamento que eu tinha, aquele sentimento que eu tinha, vinha de Ti. E como é que eu posso ter a certeza plena de que esse sentimento, esse pensamento vinha de Deus? Porque encontro na palavra de Deus base para aquilo que eu pensava. Ou seja, a palavra de Deus vem confirmar que um pensamento que nós já tínhamos provém de Deus. Mas muitas outras vezes, a palavra de Deus vem fazer exatamente o contrário. Vem-nos mostrar que alguns sentimentos ou pensamentos que nós temos não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí sabe o que é que nós temos que fazer? Pois bem, é ajoelhar-nos diante do Senhor, pedir a sua ajuda, pedir o seu poder, para que os nossos pensamentos que são negativos ou são errados possam ser postos de parte e nós possamos agora submeter-nos àquilo que a palavra de Deus diz. Aí sim, aí é a conduta correta que nós devemos assumir. Ou seja, a palavra de Deus é a norma. E se é a norma, então eu tenho que estar em conformidade com a norma. Eu tenho que me submeter à norma. A norma tem que estar por cima de mim. Não é eu por cima da norma. Agora, quando alguém pensa que não precisa da palavra de Deus, porque o Espírito Santo a está a dirigir e tudo o que ela pensa e sente vem do Espírito Santo, amigos. Até me arrepio quando vejo alguém a dizer isso. E olha que já encontrei várias pessoas a dizer isso. A primeira vez que encontrei, acho que aqui vos referi, foi um jovem que me disse, eu sou conduzido pelo Espírito Santo. És. Tudo o que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, porque eu estou com Deus, é Deus que me revela tudo. E por isso eu já não preciso da palavra de Deus. E olha, esta classe de indivíduos, olha o que eles faziam. Substituíram aquele guia infalível pela norma mutável e incerta dos seus próprios sentimentos e impressões. Eu estou a enfatizar isto, sabem porquê? Porque agora iremos ver os resultados que dá isto. E quando nós vemos os resultados, nós até trememos.
E isto é um aviso sério que eu dou a cada um daqueles que aqui estão, daqueles que nos acompanham, para que nunca possam permitir que nós possamos pensar, porque isso é algo terrível, isso é algo de inspiração diabólica. Nós não sabemos mais que a palavra de Deus. Nós devemos estar em sujeição à palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o teste, é a bitola, é o padrão. Há alguma coisa que eu penso, mas a palavra de Deus diz, olha Paulo, aquilo que tu pensas está errado. Então eu só tenho que dizer, pronto, está errado, eu admito, eu reconheço, eu peço perdão e eu digo ao Senhor, então ajuda-me, tira-me este pensamento errado da minha mente e substitui pelo pensamento correto. Esta é a atitude certa. Esta é a atitude certa. Agora, querermos saber mais que a palavra de Deus, queremos pretender que já não precisamos mais da palavra de Deus, é algo absolutamente terrível. E vamos ver o que é que isto deu. Desta forma, ao porem de lado o grande indicador do erro e da falsidade, que é a palavra de Deus, foi aberto o caminho para Satanás governar o quê? Os espíritos como melhor lhe apetecesse, claro. Essa pessoa está sob o controle do inimigo imediatamente. E, no entanto, pensa que está a ser conduzida por Deus. Digo-vos, se há engano absolutamente terrível é este. É a pessoa pensar que está a ser guiada por Deus, quando na realidade está a ser guiada por Satanás. Isto é terrível. Um desses profetas pretendia ter sido instruído pelo anjo Gabriel. Sabem, deixem-me aqui rapidamente contar uma pequenina história que aconteceu num estado dos Estados Unidos. Isto aconteceu mais ou menos nos anos 80. Houve um grupo de irmãs que eram membros da uma igreja adventista, atenção, que não sei como é que exatamente começou, isto foi escrito por um autor, eu li esse livro em 2003, quando estava nos Estados Unidos, porque foi uma situação que, bom, já se tinha passado, portanto, quando eu li o livro em 2003, já esta situação tinha ocorrido muitos anos antes. Mas foi muito badalada pela comunicação social nos Estados Unidos, porque terminou mal. E como é que tudo começou? Um grupo de irmãs começou a achar que era interessante entrar em comunicação com os anjos, que deviam entrar em comunicação não apenas com Deus, mas também com os anjos. Com os anjos, elas pensavam os bons anjos. E mais, chegaram ao momento de pensar que deveriam adorar anjos. Bom, amigos, nós sabemos pela palavra de Deus, cá está a palavra de Deus para servir de bitola, que os anjos não querem adoração da nossa parte. Há pelo menos 2 textos no livro do Apocalipse, onde nos diz que João se inclinou, portanto, para adorar o anjo, na ocasião o anjo Gabriel, e o que é que o anjo lhe disse imediatamente? Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, adora a Deus. Portanto, se estas pessoas tivessem a convicção dada pela palavra de Deus de que não se deve adorar anjos, não teriam ido por esse caminho. O resultado, começaram a adorar anjos. Que anjos? O que é que vocês acham? Anjos do inimigo, claro. Isto foi avançando, 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 e sabe como é que tudo terminou? Começaram a pensar que havia algumas pessoas que não estavam bem, e então esses anjos disseram que, para bem delas, para bem dessas pessoas, que elas achavam que não estavam bem, deviam matar essas pessoas. Resultado, aquilo terminou num homicídio de várias pessoas, e foi um escândalo, porque pessoas da nossa igreja acabaram por ser presas, porque deram ouvidos a supostos... Bom, a supostos não, deram ouvidos a anjos, só que não eram anjos de Deus, eram anjos de Satanás. Portanto, muito cuidado com essas brincadeiras de mau gosto. Nunca nos podemos aventurar por aí, nunca por nunca ser. Adorar só a Deus, a anjos nada. Agora reparem, um desses profetas pretendia ter sido instruído pelo anjo Gabriel. Um estudante que se unira a ele tinha abandonado os estudos, declarando que tinha sido dotado de sabedoria pelo próprio Deus para expor a sua palavra. Outros que naturalmente eram inclinados para o fanatismo uniram-se a eles. Olhem o resultado que isto deu. A ação destes entusiastas criou uma grande excitação. A pregação de Lutero tinha levado o povo por todo o lado a sentir a necessidade de uma reforma. E agora algumas pessoas realmente sinceras, olhem aqui, pessoas realmente sinceras foram desviadas pelas pretensões dos novos profetas. É isto que me incomoda ainda nos nossos dias, é que às vezes há pessoas sinceras que são desviadas pela ação de algumas pessoas que até na aparência parecem muito religiosas e muito tementes a Deus. Eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Eu vou dizer isto com muita precaução, mas vou dizê-lo. Eu já encontrei inimigos da palavra de Deus de ambos os espectros. Há aqueles, eu não gosto muito destes termos, mas vou utilizar. Há aqueles do lado, digamos, da esquerda religiosa, vamos chamar os liberais, depois há aqueles da direita religiosa, vamos chamar os ultraconservadores. Reparem,
eu não subscrevo as opiniões dos liberais. Eu arrepio-me, eu fico com os cabelos em pé quando às vezes vejo certas propostas dos liberais, põem tudo em causa. E põem até doutrinas fundamentais da Bíblia em causa. Mas vou-vos dizer, até certo modo, esses não são as pessoas que mais temo, sabem porquê? Porque essas pessoas, ao dizer aquilo que creem, imediatamente se identificam. Quer dizer, eu posso logo saber, olha, este é inimigo, pronto. Isto é como numa guerra convencional. Quando um exército se depara com outro exército inimigo, sabe, é aquele exército que tem que combater, já sabem quem são. Agora, numa guerra não convencional, por exemplo, numa guerra de guerrilha, não é idílio. É muito mais difícil, porque a gente nunca sabe onde é que estão os inimigos. Estão escondidos, são os tais snipers, estão escondidos. Pois bem, muitas das táticas usadas por alguns são de guerrilha espiritual, porque parecem que estão a favor da palavra de Deus, que defendem a palavra de Deus, mas no fundo estão contra essa mesma palavra. Quando alguém me vem dizer, eu não acredito na criação, bom, eu já sei, olha, pronto, eu já sei que aquilo, já conheço a cor dele. Agora, quando vem dizer, eu aceito a Bíblia, do princípio ao fim, eu aceito rigorosamente os livros de Ellen White, eu aceito o Espírito de Profecia, eu aceito as doutrinas da Igreja. E depois, no decorrer da conversa, estou a falar de casos reais. Estou-me a lembrar de um caso, de alguém com quem eu falei, que, por exemplo, em determinada altura, eu disse, irmão, mas olha aqui, Ellen White diz isto assim e assim também. Ele ficou a olhar para mim e sabem qual foi a resposta que ele me deu? Ele disse-me assim, mas isso que Ellen White escreveu, isso era só válido para o tempo dela, para hoje já não é. Eu fiquei assim a olhar para ele. Então, quer dizer, o irmão diz-me para algumas coisas, é válido, e para outras já não é. Mas isto acontece. Acontece na mente de pessoas, desculpem eu dizer isto, pessoas desequilibradas. Porque nós temos de ser coerentes. Ou aceitamos a totalidade da revelação, ou rejeitamos tudo. Agora, dizer que umas coisas é inspirada, noutras já não é, isto é terrível. Vamos avançar. Os dirigentes do movimento, olha o que eles fizeram. Seguiram para Wittenberg, ou seja, para o centro da reforma luterana, e insistiram com Melanchthon e os seus cooperadores para que aceitassem as suas pretensões. Insistiram. Ou seja, começaram a fazer uma certa pressão para... E disseram, nós somos enviados por Deus para instruir o povo. Olhem, quando alguém começa a reivindicar isto, começa logo a ficar de pé atrás. Nós somos, porque quem é enviado por Deus não precisa de clamar, dizer eu sou enviado por Deus. Apresenta a mensagem e aqueles que ouvem vão reconhecer se essa pessoa é enviada por Deus ou não. Ela não precisa andar a puxar pelos galões, desculpem a expressão. Então eles disseram, nós somos enviados por Deus para instruir o povo. Temos mantido conversas familiarmente com o Senhor. Olha só, conversas familiarmente com o Senhor. Isto é tudo nosso. A gente é que domina isto tudo. Sabemos o que acontecerá. Numa palavra, somos apóstolos e profetas. Olha só. Até dizem logo o que são e tudo. E apelamos para o Dr. Lutero. Como quem diz, a gente tem que ensinar o Dr. Lutero. Ele não percebe nada disto. Nós é que vamos ensiná-lo. Os reformadores ficaram surpreendidos e perplexos. Não se tinham ainda deparado com semelhante situação. E não sabiam o que fazer. Foram apanhados de surpresa. Disse Melanchthon, há efetivamente um espírito extraordinário nestes homens. Mas que espírito? Esta é que é a questão. Por um lado, tenham cuidado para não entristecer o Espírito de Deus. Algo que nenhum de nós deve fazer. Mas, por outro, tenham cuidado para não sermos desgarrados pelo Espírito de Satanás. Pois é. Porque quando alguém pensa que está a ser guiado pelo Espírito Santo, mas na realidade está a ser guiado por outro Espírito, isto é um terrível engano. Rapidamente se tornou evidente o fruto do novo ensino. O povo foi levado a negligenciar o quê? A Bíblia. Ou seja, o que é que o inimigo estava interessado em fazer? Em voltar que o povo voltasse para a situação em que estava antes. Então, dá ou não dá logo para reconhecer quem é o Espírito que está por detrás? Quer dizer, a obra da Reforma Protestante veio trazer o povo para a Escritura, porque o povo não estava na Escritura, estava nas superstições, na ignorância, etc. Agora o inimigo o que é que faz? Retirar o povo da Escritura, ou seja, fazer com que eles voltassem à situação em que estavam antes. O povo foi levado a negligenciar a Bíblia ou a pô-la totalmente de parte. Nas escolas estabeleceu-se confusão. Alguns estudantes, recusando qualquer restrição, abandonavam os estudos e saíam da universidade, daquela universidade lá, penso eu, de Wittenberg. Os homens que se julgavam competentes para reanimar e dirigir a obra da reforma apenas conseguiram levá-la à beira da ruína.
Os representantes de Roma recuperaram então a sua confiança e exclamaram satisfeitos: mais uma luta e tudo será nosso. Claro, eles compreenderam que aqueles indivíduos estavam a minar a obra de Martinho Lutero. E não só de Lutero, também de Melanchthon e de outros. Quando Lutero, em Wartburgo, ouviu o que tinha acontecido, disse com uma profunda tristeza: esperei sempre que Satanás nos mandaria esta praga. Percebeu o verdadeiro caráter desses pretensos profetas, olhem bem, pretensos, palavra correta, e viu o perigo que ameaçava a causa da verdade. A oposição do Papa e do Imperador não lhe tinha causado perturbação e angústia tão grandes como as que sentia agora. Os piores inimigos da Reforma tinham surgido de quem? Dos que se diziam amigos. Isto é terrível. Amigos, eu tenho-vos dito vez após vez que nós estamos a estudar isto não apenas para saber o que aconteceu no passado, mas é para nós vermos como é que é a dinâmica do grande conflito e percebemos que nos nossos dias e no futuro isto vai repetir-se. Eu digo, isto pode-se repetir novamente nos nossos dias, sim ou não? Assim, um movimento fanático de pessoas que aparentemente até são por nós, que são a favor das nossas crenças, das nossas doutrinas, mas no fundo estão a minar essas mesmas doutrinas, esses mesmos ensinos? Claro que sim. E nós devemos estar de sobreaviso para não nos deixarmos enlaçar por esse espírito. Não sei se li... exato, ainda falta aqui. As mesmas verdades que lhe tinham trazido tão grande alegria e consolo estavam a ser usadas para provocar discórdia e criar confusão na igreja. Estão a ver? Na obra da Reforma, Lutero tinha sido impulsionado pelo Espírito de Deus e levado além do que ele por si mesmo teria ido. Não se propusera a assumir as posições que tomou, nem a efetuar mudanças tão radicais. Não tinha sido senão um instrumento nas mãos do poder infinito. Contudo, muitas vezes receava os resultados do seu trabalho. Por outras palavras, Lutero, ele não tinha propriamente desejado fazer o que tinha feito, mas muitas vezes ele se sentia impulsionado a fazer... Olhem, isto é o espírito que está no coração dos verdadeiros profetas. Lembram-se de Jeremias, que ele, se lerem com atenção o capítulo 20 do livro de Jeremias, livro bíblico de Jeremias, diz lá que Jeremias, a determinado momento, ele disse: eu vou ficar calado, eu não vou falar mais. Cada vez que eu falo é só confusão. E ele desejou ficar calado, só que ele diz: mas por exemplo, eu senti um fogo dentro de mim, eu não conseguia suportar mais, eu tive que falar novamente. Por outras palavras, é o que ele diz. Reparem, os verdadeiros servos de Deus são pessoas que nem querem às vezes falar certas coisas, mas às vezes sentem a convicção tão forte que finalmente dizem: não tenho outra alternativa, eu tenho que falar. Mas estas pessoas, não, elas, vão para a frente e querem fazer tudo e mais alguma coisa. É a diferença. Certa vez tinha dito: se eu soubesse que a minha doutrina tinha prejudicado um homem, um único homem, por mais humilde e obscuro que fosse, o que não pode ser, pois que é o próprio Evangelho, ou seja, o que é que ele está a dizer? O Evangelho não pode prejudicar, só pode é favorecer, não prejudicar. Eu preferiria morrer 10 vezes a não me retratar. Isto foi o que Lutero disse. E então, até Wittenberg, o próprio centro da Reforma, estava rapidamente a cair sob o poder do fanatismo e da anarquia. Esta terrível condição não resultara, olha aqui, isto é importante dizer, não resultara dos ensinos de Lutero, mas por toda a Alemanha os seus inimigos estavam a acusá-lo disso. Ou seja, a obra destes falsos profetas estava a fazer estragos. E esses estragos estavam a provocar confusão. Mas os inimigos da Reforma e os inimigos de Lutero estavam a aproveitar-se disso para dizer: olha o que o Dr. Martinho Lutero fez. Mas isso era falso, era uma afirmação falsa. Com amargura na alma, algumas vezes perguntou: poderá então ser esse o fim desta grande obra da Reforma? Mais uma vez, lutando com Deus em oração, a sua alma encheu-se de paz. A obra não é minha, mas tua, disse ele. Não permitirás que ela se corrompa pela superstição ou pelo fanatismo. Mas o pensamento de permanecer mais tempo afastado do conflito, numa tal crise, tornou-se insuportável. Resolveu voltar a Wittenberg. Estão a ver? Ele não conseguia ficar mais tempo ali parado. Ele disse: não, eu tenho que voltar. Cá está. Este sentimento de que eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que fazer algo. Mas, no fundo, não quer, mas sente essa obrigação. Sem demora iniciou a perigosa viagem. E não se esqueçam, estava sob a condenação do Império. Os inimigos tinham liberdade para lhe tirar a vida. Aos amigos era vedado auxiliá-lo ou abrigá-lo até. O governo imperial estava a adotar as mais enérgicas medidas contra os seus adeptos. Ele, porém, via que a obra do Evangelho estava em perigo e, em nome do Senhor, saiu destemidamente para lutar pela verdade. Isto é agir por verdadeira e genuína fé.
E foi o que ele fez. Numa carta ao eleitor, o tal eleitor da Saxónia, depois de declarar a sua decisão, de deixar Wartburg, Lutero disse: saiba Vossa Alteza que vou a Wittenberg sob uma proteção muito mais elevada do que a de príncipes e eleitores. Alguém tem dúvidas quanto a isto? Não. Não penso em solicitar o apoio de Vossa Alteza e longe de desejar a sua proteção, em vez disso, eu mesmo o protegerei. Era fantástico este Martinho Lutero. Ele tinha uma fé absolutamente... Ou seja, o que é que ele está a dizer? Eu não preciso da sua proteção, Vossa Alteza. Se for preciso, eu é que o vou proteger a si. E sabem porquê? Aqui não é vaidade. Olhem o que ele disse. Se eu soubesse que Vossa Alteza poderia ou quereria proteger-me, não iria de maneira nenhuma a Wittenberg. Não há espada que possa favorecer esta causa. Só Deus pode agir sem auxílio ou cooperação do homem. Sabem porquê? Porque que Lutero tinha esta certeza? Porque quando a obra é de Deus, Deus não quer que a honra vá para nenhum ser humano. Tem que ir toda para Ele. E, portanto, se há aqui interferência humana, isso pode roubar a glória a Deus. E Martinho Lutero, consciente disso, ele disse, não há espada que possa favorecer esta causa. Só Deus pode agir sem auxílio ou cooperação do homem. Aquele que tem a fé maior é o que é mais capaz de proteger. Quem é que tem a fé maior? Era ele ou era o príncipe Frederico? Era ele. Por isso é que ele disse, eu é que preciso o proteger, porque eu estou sob a proteção do mais poderoso de todos. Numa segunda carta escrita no caminho para Wittenberg acrescentou: estou pronto para incorrer no desagrado de Vossa Alteza e na ira do mundo inteiro. Não são os habitantes de Wittenberg minhas ovelhas? Não mas confiou Deus? E não deveria eu, se necessário, expor-me à morte por sua causa? Além disso, temo ver uma terrível revolta na Alemanha, pela qual Deus punirá a nossa nação. Com grande cautela e humildade, se bem que com decisão e firmeza lançou-se ao trabalho. Agora, que tipo de trabalho? Isto é muito importante. Pela palavra, disse ele, devemos vencer e destruir o que foi estabelecido pela violência. Não há outra arma que o verdadeiro cristão usa. É só a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não há outra arma. Não há. Simplesmente não há. Não usarei a força contra os supersticiosos e incrédulos. Ninguém deve ser constrangido. A liberdade... como eu gosto desta frase. A liberdade é a própria essência da fé. Uau! Isto é fabuloso. Amigos, a liberdade, tenho dito isto vezes sem conta, é a essência da verdadeira fé, da fé cristã. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é aquele Espírito manifestado, por exemplo, pelos nossos descobridores que chegavam em terras da Aleimar e reuniam lá os indígenas que tinham encontrado e diziam: vocês se convertem ao cristianismo, são todos mortos. Claro, convertiam-se todos, entre aspas. Isto não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo dá liberdade. Estou à porta e bato, disse o Senhor Jesus. Se alguém abrir, o que é que se quer dizer? Eu não entro sem alguém me dar autorização para entrar. Isto é importantíssimo. Rapidamente se espalhou por toda a Wittenberg a notícia de que Lutero tinha voltado e que deveria pregar. O povo reuniu-se, vindo de todos os lados, e a igreja ficou a transbordar. Subindo ao púlpito, com grande sabedoria e mansidão, muito importante também este aspecto, instruiu, exortou e reprovou. Abordando o procedimento de alguns que tinham recorrido a medidas violentas para abolir a missa, disse, olhem aqui o que ele disse: a missa é uma coisa má. Deus opõe-se a ela. Ou seja, não havia dúvidas na mente de Lutero. Agora, por a missa ser uma coisa má, deveria lutar contra a missa? Olhem aqui. Deve ser abolida, e eu gostaria que no mundo inteiro fosse substituída pela ceia do Evangelho. Esta ceia do Evangelho é aquilo que nós hoje chamamos de Santa Ceia. Mas que ninguém seja arrancado dela quê? À força. Cá está. Princípio basilar do Evangelho. Devemos deixar o caso nas mãos de Deus. A sua palavra deve agir e não nós. E porquê? Vocês perguntarão. Porque eu não tenho o coração dos homens nas minhas mãos, como o oleiro tem o barro. Temos o direito de quê? De falar, não o de agir. Preguemos. O resto pertence a Deus. Se eu empregar a força, o que ganharia? Dissimulação, formalidades, imitações, ordenanças humanas, hipocrisia. Hipocrisia porque quando alguém é forçado, ele faz muitos sorrisinhos. Sim, eu aceito. Não aceita nada. Só está a fingir. Mas isto acontece quando? Quando nós estamos a querer impor, estamos a querer coagir. Por isso devemos dar toda a liberdade. Pregar? Sim. Admoestar? Sim. Aconselhar? Sim. Forçar, coagir? Nunca.
Nunca. Irmãos, desculpem, eu tenho que fazer aqui um parênteses. Dá-me a impressão que alguns ainda dentro da nossa igreja não compreenderam este princípio fundamental do Evangelho. E não compreenderam por uma razão muito simples. Às vezes, quando há alguém que faz alguma coisa dentro da igreja que não é correto, pensam que está no poder do pastor ou dos líderes da igreja chegar junto a essa pessoa e obrigá-la a deixar de fazer ou começar a fazer aquilo que deve fazer. Nenhum de nós tem esse poder. Nenhum de nós. E, aliás, se algum dia eu vir como pastor algum dirigente da igreja agir dessa maneira, quem vai levar a repreensão é essa pessoa. Agora, temos o dever, temos a responsabilidade de advertir? Isso temos. E se não o fizermos, estamos em falta. Agora, obrigar a pessoa e impor-lhe qualquer coisa, coagi-la, nunca. Porque Deus não age dessa forma. E se Deus, que é Deus, não age dessa forma, quem somos nós, seres humanos, para agir dessa forma? Cá está, é o que Lutero fez. E muito corretamente. Ao passo que os outros, tais pretensos profetas, estavam a agir pela força, querendo impor, ali quase que, metendo ali a comida do Evangelho pela boca abaixo por um funil, toma lá, tunga. Não funciona assim. Não funciona. Mas não haveria sinceridade do coração, nem fé, nem caridade. Onde faltam estas três, ou seja, que é a fé, a caridade, a sinceridade, falta tudo. E eu não daria nada em troco de tal resultado. Deus sozinho faz mais pela sua palavra do que vocês e eu e o mundo inteiro com a nossa força unida. Cá está. Deus apodera-se do coração e tomando o coração está tudo ganho. Porque quando o coração está conquistado pelo Senhor, então aí a pessoa deixa-se levar, conduzir pelo Senhor. E o trabalho da conversão, todo ele deve ser dado a glória a Deus e não a nenhum ser humano. Nenhum ser humano pode alguma vez dizer, eu converti aquela pessoa. Calados. Nada disso. Pregarei, olha o que ele diz, pregarei, discutirei, escreverei, mas não constrangerei ninguém. Pois a fé é o quê? É um ato voluntário. Vejam o que fiz. Levantei-me contra o Papa, os seus partidários e as indulgências, mas sem violência nem tumulto. Apresentei a palavra de Deus, preguei e escrevi. Isto é tudo o que eu fiz. E amigos, o que é que nós devemos fazer hoje? Qual é a nossa função? Olhem, cá está. Olha, é pregar, eventualmente discutir, e quando ele diz aqui discutir, é rebater argumentos que se opõem, mas rebater no sentido de esclarecer, não é de obrigar. Pregarei, discutirei, escreverei. É a nossa função. E deixemos que a palavra atue, porque a palavra tem poder. E se a palavra não for capaz de convencer alguém, então descansem, porque ninguém conseguirá convencer aquela pessoa. Às vezes parece que há pessoas que ficam muito aflitas de não conseguir convencer alguém. Eu pergunto, Cristo quando andou sobre esta terra, convenceu a toda a gente? Então se ele que era Cristo não conseguiu convencer toda a gente, agora eu vou pensar que vou conseguir convencer toda a gente. Eu sou melhor que Cristo. Olha só, isto é orgulho, isto é vaidade. E no entanto, eu gosto desta frase também, enquanto eu dormia, a palavra que eu pregara subverteu o papado, de tal maneira que nunca um príncipe ou imperador que lhe tinha vibrado semelhante golpe. Mas ele diz o quê? Enquanto eu dormia. O que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que eu não fiz nada, a palavra de Deus é que fez. E contudo não fiz nada. Continuei a insistir. A palavra sozinha fez tudo. Se eu tivesse querido apelar para a força, a Alemanha inteira teria sido talvez inundada de sangue. Mas qual seria o resultado? Ruína e desolação, tanto para o corpo como para a alma. Portanto, conservei-me quieto e deixei a palavra sozinha correr através do mundo. Uau! Amigos, este é o espírito que nós devemos ter. Deixar que a palavra faça o seu trabalho. Dia após dia, durante uma semana inteira, Lutero continuou a pregar a multidões ávidas. A palavra de Deus quebrou o encanto da excitação fanática. O poder do Evangelho trouxe novamente o povo desviado para o caminho da verdade. Lutero não tinha vontade de se encontrar com os fanáticos, cuja forma de agir tinha sido a causa de tão grande mal. Sabia que eram homens de mente doentia e de paixões sem disciplina, os quais, embora pretendessem ser especialmente iluminados pelo céu, não suportariam a mínima contradição ou mesmo a mais benévola reprovação ao conselho. Esta é uma característica dessas pessoas, não aceitam
não aceitam a mínima contradição. Arrogando-se possuir suprema autoridade, exigiam que cada um, sem qualquer questão, reconhecesse o que pretendiam. Olhem, só nesta pretensão já se vê qual é o espírito que está por trás. Mas quando estes lhe pediram uma entrevista, concedeu-lhe, certamente fez uma concessão. E com tanto êxito expôs as suas pretensões que os impostores imediatamente partiram de Wittenberg. Tiveram que fugir. Acham que foi pelo poder de Martinho Lutero? Não, pelo poder da palavra que lhes apresentou. É essa a nossa força. Vamos avançar. O fanatismo foi detido durante algum tempo, mas alguns anos mais tarde irrompeu com maior violência e mais terríveis resultados. Disse Lutero relativamente aos dirigentes desse movimento: para eles as escrituras sagradas não eram senão letra morta. Cá está. E todos eles começaram a clamar: o Espírito, o Espírito. Quantas pessoas hoje dizem: eu sou guiado pelo Espírito, eu sou guiado pelo Espírito, já não preciso da palavra. Quantos movimentos religiosos hoje? É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Andam lá nas suas reuniões aos saltos e aos pulos e caem para trás e caem para o lado e caem para cima uns dos outros, como se aquilo fosse uma manifestação. Bom, é uma manifestação do Espírito, mas é do Espírito de Satanás, não do Espírito de Cristo. E o que é que se prega da palavra nessas igrejas? Bom, prega-se da palavra para arrebanhar dinheiro. Isso é o que se prega. É com esse objetivo. Agora, para levar as pessoas a uma vida de obediência aos preceitos divinos, nunca vi esse tipo de pregação nesse tipo de igrejas. A verdade tem que ser dita. É dura, mas tem que ser dita. Mas certamente não seguirei para onde o seu Espírito os conduz. Deus me guarde pela sua misericórdia de uma igreja em que não há senão santos. Boa lição. Desejo associar-me aos humildes, fracos, doentes que conhecem e sentem os seus pecados e que do fundo do coração gemem e clamam continuamente a Deus para obter dele consolação e apoio. Porquê que acham que ele diz aqui: Deus me guarde de uma igreja em que não há senão santos? Repara, não há nenhuma igreja dessas, mas pode haver uma igreja em que as pessoas pensem que são santos. E esse é o problema. Quando Jesus contou aquela parábola do fariseu e do publicano, se notarem com atenção como é que é a introdução dessa parábola, diz lá que Jesus contou essa parábola àqueles que se consideravam justos. Interessante. Tomás Munzer, o mais ativo dos fanáticos, era um homem de considerável capacidade, que corretamente dirigido teria capacidade para fazer o bem. Deixem-me aqui dizer também, eu já vi algumas pessoas que realmente têm capacidades extraordinárias e que, se fossem bem orientadas, seriam pessoas que faziam um trabalho extraordinário pela obra de Deus. Só que aquela cabecinha tem lá alguns circuitos que não estão bem conectados uns aos outros. Ou, na linguagem de um cunhado meu, tem um quarto andar em obras e, portanto, aquilo não funciona muito bem. E é uma pena. Eu digo isto com tristeza. É uma pena. É uma pena. Mas olhem aqui, mas ele não tinha aprendido os rudimentos da verdadeira religião. Estava cheio do desejo de reformar o mundo. E esquecia-se, como fazem todos os entusiastas, de que a reforma deveria começar aonde? O que é que interessa eu querer reformar o mundo e a minha vida está uma desgraça? Isto é muito sério, irmãos, muito sério. E cada um de nós devia pensar nisto muito seriamente. Eu penso. E tremo. Ambicionava obter posição e influência e não estava disposto a ficar em segundo lugar, mesmo em relação a Lutero. Que espírito é este? Querer ficar por cima do outro. Espírito de Lúcifer. Não ambicionou ele estar no lugar de Deus? Reparem, todo o espírito de competição é um espírito que vem do inimigo. Já agora aproveito para dizer, por isso é que os desportos de alta competição não têm a chancela do espírito. Porque quem pratica ou quem é adepto dos desportos de alta competição tem o desejo de sobrepor o outro. Isto não é espírito de Cristo, isto é espírito de Satanás. Pensem nisso. Declarava que os reformadores, substituindo a autoridade do Papa pela das Escrituras, estavam apenas a estabelecer uma forma diversa de papado. Declaração mais estúpida. Ele próprio pretendia ter sido divinamente incumbido de introduzir a verdadeira reforma. Aquele que possui este espírito, disse Munzer, possui a verdadeira fé, ainda que na sua vida nunca visse as Escrituras. Como é que isto pode ser? Estão a ver? Que espírito é que está por detrás? Estes mestres fanáticos deixavam-se dirigir por quê? Pelas sensações, considerando, olha aqui, todos os pensamentos e impulsos como sendo a voz de Deus.
É este o problema. É quando alguém pensa que a sua mente é só Deus que fala. Ai, amigos, eu tantas vezes eu sinto que tenho que lutar contra ideias que eu sei que vêm de Satanás. E eu luto, e eu digo ao Senhor, por favor, tire este pensamento da mente. Porque se eu desse largas, alguns pensamentos vêm à minha mente, ai Senhor, onde é que eu já estaria? Já estaria na prisão preso. Que às vezes já há pessoas que às vezes dá quase vontade de torcer o pescoço. E se eu desse largas a esse desejo, por exemplo, eu já tinha torcido o pescoço a muita gente. Ou não, porque já estava preso, seguramente. Ou seja, isto para dizer o quê? Nós não podemos permitir que tudo aquilo que passa pela nossa mente, nós pensamos, vem tudo de Deus. Há coisas que vêm de Deus, atenção, não me interpretem mal, mas há outras coisas que o inimigo tenta subrepticiamente introduzir na nossa mente. Mas se nós conhecermos o padrão, e o padrão nos diz, olha, isto é errado, então imediatamente, soa um sinal de alarme na nossa mente e eu, o que é isto? Isto é o inimigo a querer me enganar. Ups! Oh Senhor, ajuda-me. E muitas vezes aquilo até parece sedutor, aquela ideia. Mas se nós soubermos pela palavra que não está de acordo com a palavra, temos que despachar aquilo o mais rapidamente possível. Consequentemente, iam a grandes extremos. Alguns queimaram mesmo a Bíblia, exclamando, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabem que há hoje adventistas que andam a queimar os livros de Ellen White e também as Bíblias e tudo, porque são guiados pelo Espírito. Estamos hoje a viver tempos iguais àqueles que se viveu nesta época. O ensino de Munzer apelava para o desejo humano do maravilhoso, enquanto satisfazia o quê? O seu orgulho, colocando virtualmente as ideias e opiniões dos homens acima da palavra de Deus. Milhares de pessoas recebiam as suas doutrinas e assim, em pouco tempo, denunciou toda a ordem no culto público e declarou que obedecer aos príncipes era tentar servir simultaneamente a Deus e a Belial. Isto não é o que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus diz que nos devemos submeter às autoridades. Só não devemos submeter-nos às autoridades quando? Nós sabemos também isso. Quando elas entram em choque com assim diz o Senhor. Mas se não entra em choque com assim diz o Senhor, devemos submeter-nos às autoridades. Se algum de vós vai aí na rua e um agente da autoridade, polícia, diz, olha, o Senhor cometeu uma transgressão, sabe o que é que vocês têm que fazer? É a única atitude louvável. É reconhecer que erraram e admitir. Pronto. Essa sim é a atitude. Agora, começar a ripostar e a mandar vir com a autoridade, amigos, esse espírito não é de nenhum cristão. Agora, se nos pedem coisas que vão contra a consciência, aí sim. E só aí é que nós temos liberdade para poder desobedecer civilmente às autoridades. O espírito do povo, começando já a livrar-se do domínio do papado, estava também a tornar-se impaciente sob as restrições da autoridade civil. Cá está, a autoridade civil. Os ensinos revolucionários de Munzer, do tal falso profeta, pretendendo sanção divina, ou seja, pretendendo ter o apoio de Deus, levar-nos a romper com todo o domínio e dar rédea solta aos seus preconceitos e paixões. Seguiram-se as mais terríveis cenas de sedição e luta e os campos da Alemanha beberam-se de sangue. A agonia de alma que muito tempo antes Lutero tinha sentido em Erfurt oprimiu-o agora com uma redobrada força, vendo os resultados do fanatismo imputados à reforma. Isto era o pior. Quer dizer, ele estava a ver o trabalho que estes mestres estavam a fazer e depois os inimigos dele aproveitavam-se disto para dizer isto é do Martinho Lutero. Sabem, deixem-me dar-vos aqui um exemplo. Há um pregador que eu já há uns anos tenho apreciado muito. Mas é um pregador que é um bocadinho controverso e eu acredito que alguns dos seus supostos amigos são aqueles que mais mal têm feito a essa pessoa. Estou a falar do Dr. Walter White, que, vou-vos dizer, eu sempre apreciei as suas pregações, mas vou-vos dizer, há muitos daqueles que ouvem as suas pregações e que são pessoas que são mentalmente perturbadas e que distorcem aquilo que ele ensina e depois lançam um opróbrio sobre o ministério do Senhor. Foi o que aconteceu com Martinho Lutero. E esse senhor hoje é mal visto por alguns, mesmo no nosso meio, porque alguns que ouvem as suas pregações, mas não sabem interpretar corretamente, querem depois até fazer mais do que ele. E depois vêm, por exemplo, símbolos maçónicos em tudo e mais alguma coisa, e vem nas nossas igrejas, e vem nos nossos livros e publicações. Estou a falar de exemplos que eu sei.
são pessoas desequilibradas, são pessoas mentalmente doentes. E depois essa obra é atribuída à pessoa que até fez um bom trabalho. Enfim, os príncipes romanistas declaravam, e muitos estavam prontos a dar crédito à declaração, que a rebelião era o fruto legítimo das doutrinas de Lutero. Embora esta acusação não tivesse o mínimo fundamento, não poderia senão causar grande angústia ao reformador. Que a causa da verdade fosse assim prejudicada, sendo igualada ao mais ignóbil fanatismo, parecia mais do que ele poderia suportar. Ou seja, o que é que estava a causar grande pesar a Martinho Lutero? Era atribuir-lhe algo que ele não era responsável. Por outro lado, os chefes da revolta odiavam Lutero porque ele não só se tinha oposto às suas doutrinas, as doutrinas desses mestres fanáticos, e negara o que pretendiam era de inspiração divina, mas declarar aos rebeldes a autoridade civil, porque eram mesmo rebeldes, a autoridade civil. Como represália, denunciaram-no como vil pretencioso. Parecia ter atraído sobre si a inimizade tanto dos príncipes como do povo. Ou seja, agora tinha inimigos de dois lados. Tinha os inimigos tradicionais e agora tinha os inimigos que, a princípio, até pareciam amigos dele e queriam ajudá-lo na obra da reforma. Com amigos destes, como se costuma dizer, ninguém precisa de inimigos. Os romanistas exultavam, esperando testemunhar a rápida queda da reforma, e culpavam Lutero até dos erros que ele tão zelosamente se tinha esforçado por corrigir. A facção fanática, pretendendo falsamente ter sido tratada com grande injustiça, conseguiu ganhar as simpatias de um grupo numeroso de pessoas e, como acontece frequentemente com os que ficam do lado do erro, vieram a ser considerados mártires. Ai, que vontade que eu tenho de fazer outra pausa. E falar de uma realidade que está a acontecer nos nossos dias. Há uma heresia terrível que está a entrar na nossa igreja, aliás, já entrou e está a afetar muitos. A heresia antitrinitariana. Já ouviram falar disso? E, infelizmente, algumas dessas pessoas acham que estão a fazer um trabalho extraordinário quando querem convencer os membros de igreja, os pastores, os dirigentes todos, que aquilo que eles creem é que é a verdade. Quando nós vamos à história da nossa igreja, os nossos pioneiros, existem fotocópias, existem, aliás, cópias reais. Eu já vi cópias do hinário que os nossos pioneiros, dos hinos que os nossos pioneiros cantavam na década de 80 do século XIX, e havia hinos trinitarianos. A louvar a Deus Pai, a Jesus Cristo e o Espírito Santo. No entanto, estes indivíduos vêm dizer, é verdade que no início havia alguns dos nossos pioneiros que tinham ideias antitrinitarianas, mas rapidamente, sob a influência de Ellen White, eles começaram a alinhar por aquilo que ela ensinou e que é plenamente trinitariano. Mas o que é que esta gente faz? Fazem a sua pertença à obra de reforma e depois, se a igreja age contra eles, são os mártires. Tal e qual. Tal e qual. E já agora, deixem-me aqui esclarecer um ponto. Eu tenho conhecimento de alguns que foram excluídos como membros da igreja, mas não foram tanto excluídos por defenderem o antitrinitarianismo, mas foram excluídos por causar confusão e querer fazer pressão sobre os outros para aceitar. Porque quem quiser ter essa ideia, mas fica com ela para si, olha, deixa ter. Pronto. Embora, eu já uma vez disse a um irmão, é assim, os votos batismais, o irmão recorda-se de os ter pronunciado diante da igreja e diante de Deus. Logo o primeiro dos 13 diz, crê num Deus eterno, constituído por 3 pessoas coeternas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas já não acredito mais nisso. Irmão, tudo bem, se você não acredita mais nisso, pronto, você é livre de acreditar no que quiser, mas então tenha a honestidade intelectual para deixar a igreja. Se você não mais se revê na doutrina oficial da igreja que um dia abraçou, tudo bem, pronto, saia. Agora, querer minar a igreja... Sabem que há uns anos atrás o pastor John Bradshaw esteve cá em Portugal e ele reuniu-se com um grupo de pastores na altura da região de Lisboa e até me pediram a mim para o traduzir. Ele contou a história de alguém, creio que no seu país de origem, Nova Zelândia, que enveredou por esse caminho. E sabem como é que terminou a vida desse indivíduo? Foi para a garagem, fez lá um engenho, pôs o tubo de escape para dentro do carro, ligou o carro
e matou-se. Amigos, quando nós enverdamos por caminhos ínvios, o inimigo... Reparem, amigos, qualquer escolha que nós façamos nesta vida, qualquer ação que nós pratiquemos, vai nos posicionar favoravelmente ou desfavoravelmente na cena do grande conflito. Tenham isso em mente sempre. Eu vou repetir, caso não tenham captado a ideia. Qualquer decisão que nós tomemos, e quando digo nós, estou-me a incluir a mim próprio. Qualquer decisão que nós tomemos, qualquer ideia que nós permitamos venha à nossa mente, qualquer palavra que proferimos, quaisquer convicções que tenhamos, vai nos posicionar ou favoravelmente ou desfavoravelmente neste xadrez do grande conflito em que nós estamos todos envolvidos. Por isso nós temos de ter muito cuidado com aquilo que entra na nossa mente. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. Por isso é que nós, adventistas do sétimo dia, damos muita ênfase. Olha, não vejam certas coisas, não vão a determinados locais, não frequentem, por exemplo, sítios de diversão, como boates, como bares, como estádios de futebol e outras coisas do género. Porquê? Porque ao frequentarmos esses locais, a nossa mente vai ser afetada, quer queiramos, quer não. E se a nossa mente é afetada, duas uma, ou é afetada negativamente ou positivamente. Eu pergunto, quando se vai, por exemplo, a um estádio de futebol, qual é o Espírito que ali reina? É o Espírito Santo que ali reina? Então, se não é o Espírito Santo, qual é a influência que eu vou receber se eu vou a um sítio desses? Temos que usar a cabecinha para pensar. Usem a cabecinha, discorram. Quando eu ouço música rock, qual é a influência que eu estou a permitir entre na minha mente? Uma música que eu nem consigo chamar aquilo música. Aquilo é uma obra de arte maléfica sob barulho. Isso influencia a nossa mente. Se eu me ponho à frente de um canal de televisão para ver filmes pornográficos, qual é o espírito que vai afetar a minha mente? É o Espírito Santo? Se eu me ponho a jogar videojogos em que se mata este e aquele e tiro-se para aqui, qual é o espírito que afeta a minha mente ou a mente das nossas crianças? Amigos, abram os olhos, abram o vosso discernimento, pensem, meditem. Reconheçam tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, os locais onde vamos, afeta a nossa mente. E ao afetar a nossa mente, nós estamos a posicionar-nos de que lado é que estamos do grande conflito. Qual é a força, qual é o espírito que eu deixo a tudo na minha mente? O Espírito de Cristo ou o Espírito de Satanás? É claro que se eu deixo que seja o Espírito Santo a influenciar a minha mente, eu estou sempre a ganhar vantagem. Mas se eu deixo que seja o Espírito do outro, eu estou em desvantagem, estou a perder pontos. Eu não estou a dizer que as pessoas vão se perder, mas estão-se a posicionar em posições que depois um dia vão ter que recuperar, e se calhar recuperar sob grande dor e dificuldade. Isto parece-me óbvio. Se a algum de vós isto parece estranho, olha, que Deus vos ajude a esclarecer a vossa mente, mas para mim isto parece-me óbvio. Assim, aqueles que estavam a colocar toda a energia em oposição à reforma, eram lamentados e louvados como vítimas de crueldade e opressão. Esta obra era de Satanás, movido pelo mesmo espírito de rebelião que já tinha manifestado no céu. Satanás está constantemente a procurar enganar os homens e a levá-los a chamar ao pecado justiça e à justiça pecado. Como o seu trabalho tem sido bem sucedido, quantas vezes a censura e a acusação são lançadas sobre os fiéis servos de Deus porque se mantêm destemidos em defesa da verdade? Os homens que não passam de agentes de Satanás são louvados e lisonjeados e mesmo considerados mártires, enquanto os que deveriam ser respeitados e apoiados pela sua fidelidade a Deus são deixados sós, sob suspeita e desconfiança. Nada de novo, mais uma vez, debaixo do céu. A santidade falsificada, a santificação espúria, ainda está a fazer a sua obra de engano. Exibe sob várias formas o mesmo espírito do tempo de Lutero, desviando as pessoas das Escrituras e levando os homens a seguir os seus próprios sentimentos e impressões em vez de prestarem obediência à lei de Deus. Este é um dos expedientes mais bem-sucedidos de Satanás para lançar afronta sobre a pureza e a verdade.
Corajosamente, Lutero defendeu o Evangelho dos ataques que vinham de todos os lados. Todos os lados. A palavra de Deus demonstrou ser uma arma poderosa em todos os conflitos. Com essa palavra guerreou contra a usurpada autoridade do Papa e a filosofia racionalista dos escolásticos, enquanto se mantinha firme como uma rocha contra o fanatismo que procurava aliar-se à Reforma. Olhem aqui, o fanatismo que procurava aliar-se à Reforma. Nós não podemos permitir que o fanatismo hoje se alie ao adventismo e faça parecer que é um adventismo mais puro. Eu não deixo isso, irmãos. Que Deus me ajude. Uma coisa é a verdade da palavra de Deus. Devemos defender de tudo e mais alguma coisa. Agora, associar ou permitir que um fanatismo desmesurado se associe ao adventismo, nunca. Cada um desses elementos oponentes estava à sua maneira a pôr de parte as Escrituras Sagradas e a exaltar a sabedoria humana como a fonte da verdade e do conhecimento religioso. O racionalismo deifica a razão e faz dela o critério para a religião. O que é o racionalismo? É a pessoa achar que a sua mente é que é a norma de tudo. O catolicismo, ao pretender que o seu soberano pontífice possui uma inspiração que descende ininterruptamente dos apóstolos, eles dizem que é desde o apóstolo Pedro, e que é imutável em todos os tempos, dá ampla oportunidade para que toda a espécie de extravagâncias e corrupção se ocultem sob a santidade da ordem apostólica. A inspiração pretendida por Munzer, que era o principal dos fanáticos, e pelos seus companheiros, não procedia de uma fonte mais elevada do que as divagações da imaginação, e a sua influência subvertia toda a autoridade humana ou divina. O verdadeiro cristianismo recebe a palavra de Deus como o grande tesouro da verdade inspirada e como a prova de toda a inspiração. Cá está. Amigos, nunca se esqueçam. Olhem, depois de nós termos chegado ao fim do estudo do grande conflito, se vocês retiverem só uma coisa, retiveram o mais importante. A Bíblia, e só a Bíblia, é a única regra de fé e prática. Ponto final, parágrafo. Acabou. Está tudo dito. De volta de Wartburgo, e atenção, quando digo que a palavra a Bíblia é interpretar-se ela própria, não é eu ir com as minhas interpretações para ela. Não, é fazer com que a Bíblia se interprete ela própria, porque assim sendo a Bíblia só tem uma forma de se interpretar, não tem duas nem três. De volta de Wartburgo, Lutero completou a sua tradução do Novo Testamento, foi logo a seguir entregue ao povo da Alemanha na sua própria língua. E isto contribuiu grandemente, já tínhamos visto, para o avanço da causa da Reforma. Vou ter que avançar um bocadinho mais. Essa tradução foi recebida com grande alegria por todos os que amavam a verdade, mas os que preferiam tradições e preceitos de homens rejeitaram-na com desdém. Os padres estavam alarmados com a ideia de que o povo comum agora seria capaz de discutir com eles sobre os preceitos da palavra de Deus. Porquê? Porque agora conheciam-na. E de que a sua própria ignorância seria assim exposta. As armas do seu raciocínio carnal eram impotentes contra a espada do Espírito. E hoje continua a ser a mesma coisa, irmãos. Se nós nos armarmos desta espada fantástica que é a palavra de Deus, ninguém nos pode vencer. Roma convocou toda a sua autoridade para impedir a disseminação das Escrituras, mas decretos, maldições e torturas foram nulos. Quanto mais a Bíblia era condenada e proibida, maior era a ansiedade do povo por saber o que ela realmente ensinava. Todos os que sabiam ler estavam ávidos por estudar por si mesmos a palavra de Deus. Levavam-na consigo, liam-na e reliam-na, e não se satisfaziam até decorarem grandes porções. Vendo o interesse com que o Novo Testamento tinha sido recebido, Lutero começou imediatamente a tradução do Antigo, publicando-o em partes, logo que as completava. Os escritos de Lutero eram bem aceitos tanto nas cidades como nas aldeias. O que Lutero e os seus amigos compunham, outros faziam circular. Monges, olhem aqui, monges convictos do caráter ilícito das obrigações monásticas, desejosos de trocar uma longa vida de indolência por outra de esforço ativo, mas demasiado ignorantes para proclamar a palavra de Deus, viajavam pelas províncias, visitando aldeias e cabanas, onde vendiam os livros de Lutero e dos seus amigos. E assim, o trabalho de comportagem foi feito por toda a Alemanha. Fantástico. Dentro de pouco tempo, aqueles ousados vendedores de livros religiosos enchiam toda a Alemanha. Praticamente não houve casa nenhuma que não chegasse a palavra de Deus. Ricos e pobres, eruditos e ignorantes estudavam esses escritos com profundo interesse. À noite, os professores das escolas da aldeia liam-nos em voz alta a pequenos grupos reunidos junto à lareira. Com cada esforço, algumas almas eram convencidas da verdade e, recebendo a palavra com alegria, por sua vez contavam as boas novas a outros. E agora, com a palavra de Deus, pois bem, o fanatismo não teve mais hipótese. Confirmou-se o que disse o cantor inspirado: a explicação dos teus ensinamentos ilumina, dá entendimento aos simples. O estudo das Escrituras estava a realizar uma poderosa mudança no espírito e no coração do povo. O governo papal tinha colocado sobre os seus súbditos um domínio de ferro
que o retinha na ignorância e na degradação. Tinha sido mantida uma escrupulosa observância de formas. Mas em todo o seu serviço, o coração e o intelecto tinham apenas uma pequena parte. Em todo o seu serviço, dos rituais papais. A pregação de Lutero, expondo as plenas verdades da palavra de Deus e depois a própria palavra posta nas mãos do povo comum, despertaram as suas capacidades adormecidas, não só purificando e enobrecendo a natureza espiritual, mas também comunicando nova força e vigor ao intelecto. Tem aqui uma imagem de uma Bíblia, daquelas que se imprimiam naquela altura, do prelo de Gutenberg. Sabem, Gutenberg também foi alemão e, portanto, foi ele o inventor da imprensa. Ou seja, no próprio país onde a imprensa foi inventada, pois bem, aí o senhor... Eu acho que isto não é por acaso. O senhor já sabia o que é que iria acontecer na Alemanha e foi lá na Alemanha que ele inventou este meio de comunicação que foi a imprensa, que permitiu que a palavra fosse espalhada por todo o lado. Podiam ver-se pessoas de todas as classes com a Bíblia nas mãos, defendendo as doutrinas da Reforma. Os romanistas que tinham deixado o estudo das Escrituras aos padres e monges chamavam por eles agora para se apresentarem e refutarem os novos ensinos. Imaginem. Mas, ignorantes tanto a respeito das Escrituras como do poder de Deus, padres e frades eram totalmente derrotados por aqueles a quem tinham chamado ignorantes e hereges. Infelizmente, disse um escritor católico, Lutero persuadiu os seus seguidores a não depositar fé em qualquer outro oráculo, além das Escrituras Sagradas. Olha aqui, infelizmente, disse um escritor católico, infelizmente para ele, felizmente para o povo. Reuniam-se multidões de pessoas para ouvir a verdade advogada por homens de pouca instrução e mesmo por eles discutida com teólogos eruditos e eloquentes. Patenteava-se a vergonhosa ignorância desses grandes homens que eram os eruditos e teólogos, quando os seus argumentos eram confrontados com os simples ensinos da palavra de Deus. Eu vou-vos dizer, quando os teólogos são confrontados com verdades claras da palavra de Deus e eles não querem aceitar, eles ficam passados. Porque veem que contra o poder da palavra não podem fazer nada. Operários, soldados, mulheres e mesmo crianças estavam mais familiarizados com os ensinos da Bíblia do que os padres e ilustres doutores. Uau! O contraste entre os discípulos do Evangelho e os defensores da superstição católica não se manifestava menos nas classes eruditas do que entre o povo comum. Ou seja, as classes eruditas também tinham aceito o Evangelho. Opondo-se aos velhos defensores da hierarquia, que tinham negligenciado o estudo de línguas e o cultivo da literatura. Havia jovens de espírito lúcido, dedicados ao estudo, que investigavam as Escrituras e se familiarizavam com as obras-primas da Antiguidade. Estas obras-primas da Antiguidade são os livros que compõem a Bíblia. Dotados de espírito altivo, alma elevada e coração intrépido, os jovens rapidamente adquiriram um tal conhecimento que durante muito tempo ninguém podia competir com eles. Competir com eles em conhecimento. Estamos quase a terminar. Quando, pois, em qualquer assembleia esses jovens defensores da Reforma enfrentavam os doutores do catolicismo, atacavam-nos com tal facilidade e confiança que esses homens ignorantes hesitavam, ficavam embaraçados e eram desprezados aos olhos de todos. Ou seja, jovens conseguiam derrotar doutores. Parecia Jesus, com 12 anos, também derrotou os doutores todos lá no templo, em Jerusalém. Ao verem diminuir as suas congregações, o clero romano invocou o auxílio dos magistrados e por todos os meios ao seu alcance esforçou-se por fazer com que os seus ouvintes voltassem. Mas o povo tinha encontrado nos novos ensinos aquilo que supria as necessidades da sua alma e afastou-se daqueles que por tanto tempo o tinham alimentado com as inúteis capas de ritos supersticiosos e tradições humanas. Quando a perseguição se acendeu contra os que ensinavam a verdade, lembraram as palavras de Cristo. Quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. A luz penetrou em toda a parte, sobretudo na Alemanha. Os fugitivos encontraram algures uma porta hospitaleira que se lhes abria e, morando ali, pregavam Cristo. Algumas vezes na igreja, ou se lhes fosse negado esse privilégio nas casas particulares, ou ao ar livre até. Qualquer lugar em que conseguissem ter auditório era para eles um templo consagrado. A verdade, proclamada com tal energia e segurança, propagava-se com um poder irresistível. Em vão se invocavam tanto autoridades eclesiásticas como civis para acabar com a heresia. Em vão recorriam à prisão, à tortura, ao fogo e à espada. Milhares de crentes selaram a fé com o seu sangue e, mesmo assim, a obra prosseguiu. A perseguição servia apenas para propagar a verdade e o fanatismo, que Satanás se esforçou por confundir com a Reforma, teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a de Deus. Pois bem, esta foi uma grande prova para a Reforma na Alemanha, este fanatismo que surgiu, mas mais uma vez foi pelo poder da palavra que esse fanatismo também foi vencido.
Agradeço a todos vós, irmãos. Passámos 11 minutos da hora. Vamos terminar com uma oração e a próxima semana vamos iniciar um novo capítulo. Querido e bom Pai, estás nos céus, muitíssimo obrigado, porque mais uma vez, Senhor, estou certo disso, Tu te fizeste presente aqui no nosso meio. O Teu Espírito, Senhor, iluminou a nossa mente e certamente abriu o nosso coração, tocou o nosso coração, para podermos compreender, Senhor, a mecânica, a dinâmica deste grande conflito. Senhor, ajuda-nos a compreender que aquilo que se passou no passado é aquilo que se passa hoje, porque não há nada de novo debaixo do sol, como a palavra claramente refere. E, Senhor, que estas lições, estes exemplos daquilo que se passou, destes homens de fé, possam ser uma inspiração para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, também a fortalecer a nossa fé cada vez mais, apenas e só na Tua palavra. E que a nossa mente possa ficar cativa da Tua santa palavra, Senhor. E que nada nem ninguém possa afastar dela. Senhor, que não apenas possamos ficar cativos da Tua santa palavra, mas com humildade, com simplicidade, mas na convicção e na força que só Tu podes dar, possamos testemunhar essa mesma palavra a todos aqueles que nós tivermos a oportunidade de o fazer. Fica connosco, Senhor. Leva-nos agora em bem e em segurança aos nossos lares, que a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor permaneçam nos nossos corações. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.